Crânia, linda, inteligente. Gostei muito, muito. Acho que a gente pode começar com isso. É aquele artigo da Michelle Goldberg. Acho que foi no Wall Street. Ou não. Não lembro se foi no New York Times ou no Wall Street Journal. Mas por que tantas pessoas se iludiram com Trump, né? E por que o Wall Street escolheu ignorar os sinais de afinidade ideológica e aversão à política? Aí ela coloca ali que muitos investidores, quando eles falam Wall Street, eu posso falar Faria Lima, Ana? É a nossa Faria Pode, Lima. Eu gosto de fazer pode. essas O coisas mercado, né? Todo os mercados, os né, mercados. então, ela colocou lá que os investidores celebraram muito a promessa do governo livre de regulações, impostos e aqueles pronomes chatos, she, her, enfim. Então, a adesão retórica do anti-woke caiu como uma luva para eles, né? E a rejeição desse progressismo cultural pesaram mais do que uma análise mais racional, segundo ela. Mas você sabe que isso, para mim, sempre é uma questão que eu não consigo entender. E depois essa euforia descobriu hoje o óbvio. Trump sempre foi obcecado por tarifas e a gente já tem um Trump 1 para comparar, então não é nada novo que aconteceu agora. Essa excuse não está valendo. E ele vê o comércio global como um jogo de soma zero. E aqui, Ana, para mim, ela deu um truco, porque quando a gente conversa sobre isso, a gente sempre lembra do Art of the Deal. Não, então ele está fazendo lá porque ele joga a aposta lá em cima das tarifas, depois ele vai negociar e vai reduzir e tal. A gente sempre pensa isso, né? Mas eu achei tão bom o artigo dela porque ela depois deu um truco. E ela falou assim: a tese de que Trump usaria tarifas apenas como tática de negociação, ela desmontou isso, porque o histórico pessoal dele, desde seus negócios até, ela usou uma palavra forte, a marginalia autoritária, demonstra o contrário. Trump vê o comércio como instrumento de dominação unilateral e não integração. E nesse Trump 2, que eu concordo plenamente com ela, porque no Trump 1 ele ainda colocou alguns especialistas, concordemos ou não com eles, e foi segurado pela burocracia administrativa, ele caiu ali de uma empresa num governo, ele não era um político tradicional. Dessa vez, ele colocou só, puxa, as pessoas que o Hum, adulam e que estão lá para falar amém, né? Então, ele tem um governo autoritário, centralizador, que o executivo manda executar. uhum. Aí ela colocou: a falta de adultos na sala, nesse seu segundo mandato, acentuou essa tendência, que é essa dominação unilateral que ele tem, né? Então, queria um pouco dividir um pouco com isso, porque é uma coisa que sempre me deixa atônita, né? Será que não se vê que o que tinha naquele projeto 2025, o Banco Central, quando eu penso no governo de esquerda, né, imagina o Lula, né, quando ele fala do Banco Central, da independência do Banco Central, e aqui estava escrito lá no projeto 2025, e é como se nada tivesse acontecendo. Essa cegueira política, que agora está tão óbvia, sempre é muito chocante para mim, Ana. Então, isso é uma crítica que eu faço já há muito tempo em relação. Eu, como agente de mercado, eu vejo isso no comportamento dos agentes sobre as suas preferências políticas. Então, não há, na verdade, uma isenção. A economia ela se baseia na teoria do homos econômicos, de que o homem ele é estritamente racional, ele contém todas as informações que ele precisa para tomar as melhores decisões, e que ele está bem informado e racional, basicamente isso. Só que, na realidade, o ser humano ele é extremamente emocional nas suas tomadas de decisões. Seja para fazer uma compra no supermercado, eu acho que a área de marketing sabe explorar muito bem isso. Por exemplo, se ele quer vender alguma coisa para a mãe, ele faz a propaganda direcionada para o filho, porque é o filho que vai convencer a mãe a comprar. Então, essas nuances emocionais. E os agentes de mercado, eu acho que eles se perdem muito achando que eles são racionais, enquanto na verdade eles estão tomando decisões emocionais. Uma dessas é a adoração pelo Trump, é o não olhar crítico para o projeto 2025 dele. Foi cair nesta armadilha, digamos assim.
Por quê? Porque, na verdade, é o emocional falando mais forte. É o Trump, é o homem forte, é o cara que disse que vai, que é liberal, só que não é, né? Então também tem esse engano de que os agentes de mercados querem um dirigente liberal na economia. Só que tanto o plano dele quanto as ações dele são extremamente protecionistas, nacionalistas, pró-tarifas, que acho que fazem o tanto o Adam Smith quanto o Hayek se revirar no túmulo, né? Então é essa irracionalidade que eu vejo e que realmente não faz sentido. A gente não vai ser difícil a gente conseguir achar uma resposta racional para isso, porque as, ah, as dicas estavam todas ali, só não enxergou quem não quis. Hum. E engraçado que a economia é uma ciência humana, né? É uma ciência humana. Isso eu adoro dizer isso também, porque muita gente se engana porque que acha que é uma ciência exata. Não, é uma ciência humana que utiliza de instrumentos da ciência exata, como a matemática, a probabilidade, a estatística, para ajudar nos cálculos. E talvez fazer projeções futuras. Só que como fazer projeções futuras se o comportamento humano é errático e é imprevisível? E agora mesmo que a gente tem essa bagunça de política econômica vindo do país modelo do mundo, ou país referência do mundo, ou numa pessoa que traz uma imprevisibilidade emocional muito grande, está cada vez mais difícil fazer previsões econômicas, enxergar um cenário mais adiante, ou entender qual é a real estratégia dele, porque ele vai e volta, né? O exemplo são os tarifaços. Pode ser uma técnica de negociação? Pode, mas será que é só isso? Ele fala sobre. Ele bate no Powell, né? Daí ele. Daí depois ele diz: Eu gosto do Powell. Aí, que é o presidente do Federal Reserve. A princípio, ele é a favor da independência do Banco Central. Outra hora, ele diz que ele quer anexar o Banco Central ao governo. Então, é tudo muito imprevisível. Eu acho que tudo se resume ao quê? Se tentar ir para uma área mais racional, o que a gente podia resumir? Os Estados Unidos tem um déficit trilionário, só que ele não fala do déficit. As pessoas não falam do déficit, eles só falam em make America Great Again, né? Então eles acham que por ser o país mais rico do mundo, ter o maior PIB per capita, que eles ignoram o déficit fiscal deles. Aqui no Brasil, por ser país de terceiro mundo, o déficit fiscal é um problema. Mas nos Estados Unidos é como se isso não fosse um problema. Mas a realidade é que eles têm a maior dívida pública do mundo e um grande déficit fiscal, é trilionário. O que ele precisaria, o que seria correto ele apresentar no projeto dele de 2025? Propor corte de gastos. Só que ele não propôs. Aí ele anexou o Musk como o seu agente de eficiência no governo, que começou a fazer corte de gastos de formas aleatórias e que causou uma grande impopularidade, né? Acho que até o Trump agora perdeu um pouco, o Trump não, o Musk perdeu um pouco do protagonismo dele por causa disso, né? Ah, ah, junto a isso, é, eu acho também a estratégia daí ele fala-se das tarifas porque ele quer reciprocidade, porque a balança comercial é deficitária, né? Só que não é uma reciprocidade justa da forma que ele fez. E que tu já falou bastante sobre isso em outros momentos. Isso seria uma forma de arrecadação momentânea, de curto prazo. Não só de ele trazer o sonho americano de volta para os Estados Unidos, ou tentar forçar o empresário a, a trazer suas fabricações de volta para
para o campo americano. Uhum, Outra coisa também que eu achei interessante no discurso de posse dele, que ele fala drill, baby, drill, né? Então, é, ele quer explorar o máximo que der de recursos naturais que o país tem para gerar recurso, né? Ah, e ele tem um grande problema na mão, uma bomba explodindo na mão dele, que é que a maioria da dívida americana vai vencer nos próximos 4 anos. Então é uma dívida curta, de curto prazo. Então, ou ele conversa com o FMI, e renegocia a dívida para alongar a dívida, ou ele vai realmente ter um problema econômico bem popular na gestão dele, que pode matar ele para as próximas eleições. uhum, Então, ok, ele está sendo impopular, mas ele está tentando fazer uma contenção de risco dele mesmo, uhum, né? Para tentar se reeleger de novo, é isso que eu vejo. Aí, o que que ele faz com o Powell, junto com isso? Ele provoca o Powell de uma maneira que, ó, tem que baixar juros. Porque se baixar juros, a dívida atual ou a rolagem da dívida se torna mais barata. Então, existe um racional sobre isso, né? Então, se ele conseguir fazer com que o Powell baixe juros nos Estados Unidos, ele consegue rolar as dívidas do país a um custo menor, que hoje, para os padrões americanos, a taxa de juros está muito alta. Só que a gente junto tem o problema da inflação. uhum. Então, o Powell já se posicionou muito firmemente que ele só vai baixar juros se o curso da inflação se manter ou estável ou tendência baixista, que não é o caso, porque com as tarifas que ele impôs, a tendência é mais inflação. Então, a gente está num paradoxo econômico e comportamental, de economia comportamental, muito grande. Eu não sei nem te explicar direito, porque realmente é muito confuso tudo. É algo que eu acho que a gente nunca viveu, eu acho que a gente nunca teve um dirigente, principalmente de uma nação desenvolvida, tão complexa comportamentalmente, digamos assim. Não é tão complexo, é um narcisista perverso só. Só, ele é narcisista, mas a negociação dele é complexa, né? Porque É porque, não tem não é linear. não, ele mesmo falou isso, e eu acho que ele acertou, apesar de não fazer terapia. Ele age por impulso, né, Ana? Ele age por impulso. Parece. Ele acredita que o instinto dele é o máximo pela trajetória dele nos negócios. É só isso que tem atrás dele. É E é impulso, isso, e é isso que eu não entendo o que os americanos viram. A trajetória dele nos negócios é de fracasso, não é de é de sucesso. fracasso, é de fracasso. Esse vai e volta, isso é Ele de uma personalidade fale. narcisista, impulsiva, perversa. Eu não acho tão difícil assim. O problema Totalmente. Mas daí o é o complexo é o agente racional, entre aspas, que seria o mercado, não vê sim. essa Não, impulsividade. ele tá a 180 graus disso, do que é o mercado, do que é o homem econômico racional que você colocou, mas talvez É. seja muito fácil para a gente ver porque nós somos mulheres, porque eu acho que como o mercado é dominado por homens, não é possível, tem alguma coisa aí que me dá um curto-circuito no meu cérebro, porque é uma coisa tão óbvia, mas é o que você falou, como o voto é emocional. Então, Votos, escolhas, essa até a escolha de Michelle, investimento é emocional. essa Michelle, ela acertou porque ela colocou a identificação que ele gera como fruto dessa cegueira do mercado de Wall Street, né? Por isso que ela zoou muito com o woke e tudo mais, porque quando te gera uma relação muito emocional, pensa numa, sei lá, numa mulher que a gente tanto quer colocar na presidência, que a gente tem Uhum. afinidade, você meio que aquilo te pega. Eu Aquilo entendo que pega. aí eu consigo entender no exemplo contrário que a racionalidade pode ficar, minha racionalidade pode ficar comprometida.
Tem né? um ensaio de Freud que eu adoro citar, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Então, que ele fez ali entre a Primeira e Segunda Guerra, observando o comportamento das personas autoritárias daquela época, né? E qual era a reação da massa em relação a isso. Porque todo mundo se deixou envolver por Hitler, por Mussolini, né? Por que que a massa gostou desses discursos dessas pessoas? Porque o Freud leu como uma infantilização, a massa é infantil. Ela é uma criança fraca, frágil, e ela gosta do homem forte, aquela persona que no seu discurso mostra força, até uma certa brutalidade. Não importa se o discurso dele é coerente ou não, não importa, a racionalidade está totalmente fora de contexto. O que a massa quer é se sentir protegida. Então, se tem alguém com uma postura forte, dizendo eu vou mudar tudo que está aí, eu vou fazer a Make America Great Again, não precisa dizer nem como, não precisa nem ter plano. A massa faz uou! Tipo, é isso que a gente quer. A gente quer um É, pai, sim, é uma criança frágil que quer um pai que cuide dela. São poucas as pessoas que não têm essa carência e que sim. conseguem daí então fazer uma análise mais racional. Então, mesmo ele dando todos os indícios, o plano dele escrito, dizendo que era contra todas as regras do mercado, mesmo assim, o mercado irracionalmente apoiou ele. Incrível, né, Ana? Porque do ponto de vista análise, essa situação que você deu, eu achei ela é muito perfeita para o eleitor. Mas você espera mais de um analista do mercado financeiro do que o eleitor médio, né? E isso está absolutamente claro. Do ponto de vista do eleitor, ainda mais no momento de crise, líderes autoritários, né? Cai como uma É. luva para resolver os Cai como uma problemas. luva. A gente tinha de um lado Biden, que não tem essa característica, versus Trump. E aí dá para entender perfeitamente, mas um analista do mercado financeiro que tem que se guiar por números e por racionalidade, ele caiu que nem um patinho. Aí precisa fazer estudo acadêmico sobre isso, porque realmente, ainda Eu mais acho que com é o só, eu acho que é quantitativo. falta de terapia, acho que é falta de terapia Não, mesmo, tem Gi. algum Por, problema. é falta de terapia mesmo, porque a pessoa tá ok, espera-se isso do analista, mas no fundo ele é uma pessoa humana. Ele é um ser Sim, humano. E o ele emocional dele mostra vai, falta de vai falar oxigênio mais também. forte. Eu dei uma pesquisada, Ana, no Fed, porque eu fiquei muito preocupada, porque o negócio do Powell que você citou, que ele já ameaçou de demitir o Powell, ele só pode demitir por justa causa, mas o ano que vem acaba o mandato desse cara. E ele vai indicar. Graças a Deus, ele vai indicar outro depois da eleição de meio de mandato. E aí eu tenho a expectativa de que ele vai perder as duas casas. Acho que tem uma probabilidade muito grande dele perder o legislativo. E ele precisa Pois da é, aprovação do Senado, desculpa, né? Ele precisa pois de é, duas. desculpa te interromper. Eu acho que isso também que estava no artigo da escritora do New York Times, que tu me falou, Uhum. que falta adulto na sala, é que no primeiro mandato ele não tinha o total controle sobre as casas. Agora ele tem. Então isso Ele facilitou estava muito a vida perdido. dele. É, ele estava perdido, ele não tinha o controle das casas, Das né? casas. Ele se Agora, enrolou agora, com a burocracia administrativa, ele deu uma enrolada ali. Ele tinha muito mais gente contra ele, né? Agora, é, a coisa, porque agora, eu não sei traduzir isso, mas essa palavra está na minha cabeça. Ele está usando, ele identificou todos os cracks. Ele está falling through the cracks. Ele está indo por dentro dos buraquinhos que ele achou, né? Então uhum. e ele está sendo muito eficiente. Essa é a grande diferença do Bolsonaro. Ele está sendo muito eficiente. Eu não acho que ele é inteligente, Autoritariamente eficiente, né? super eficiente. Ele tá explorando todas as falhas do sistema. E ele tá trabalhando nelas, mas ele conseguiu identificá-las no começo. A gente tem que Usou reconhecer que daquele esse é o mandato. talento dele, né? Esse é o talento dele desde a época de negócios. Se tu ver a biografia dele, esse é o talento dele, é explorar as falhas do sistema. Como é que ele cresceu economicamente? Explorando o E ele não sistema tem ética. judiciário. E Ele é o não que tem é. ética nenhuma, e sem ética nenhuma.
Ele não tá nem Então, aí para ele não tá nem aí tema, para ética, moral, o essas palavras não sistema existem no vocabulário dele. O tem negócio uma. dele é como eu posso vencer explorando falhas do sistema. E o sistema americano, essa Constituição pequena, mas o sistema americano ele foi feito de uma forma meio romântica, baseado em jurisprudência e com uma Constituição pequenininha. É diferente do Brasil, que teve uma Constituição que é 40 emendas por ano, né? Por quê? Porque é tanta roubalheira que tem que engessar mesmo, senão o negócio vai tudo embora e não sobra nada para o povo. Aqui é o contrário, mas esse romanticismo fez com que eles todos se tiver uma lei de 1800 e tal que você põe, dificilmente põe na Constituição, mas você não tira nunca mais essa que ele está usando. Então, um monte de falhas assim que ele está conseguindo ir. Mas o Powell, eu vi, Ana, que, bom, mesmo sendo depois, primeiro que assim, é depois das eleições de meio de mandato, talvez fique um pouco mais difícil para ele, porque ele teve toda a facilidade de montar os secretários, tudo passou, porque ele está com a maioria nas duas, né? Então, eles não tinham como contestar. Todo mundo que ele indicou passou. O presidente do Banco Central, talvez ele sofra alguma resistência. Se é que a gente vai ter ainda um legislativo até lá. Eu acho que sim, mas é uma outra questão. Mas assim, que existem pessoas hoje que podem ser indicadas, aí eu fui dar uma olhada porque não é todo mundo que pode ser indicado, né? Pelo menos dois nomes, e o principal dele é o Kevin Warsh, que estão dentro de um conselho de governadores ali, que já são já são do Fed, né? Já trabalham ali, tem um conselho, né? Pelo que eu entendi. Você sabe melhor que eu. Mas assim, esse cara é maga. Tem uns dois Uhum, caras ali que são maga. uhum, Então, existe um risco, e se ele conseguir colocar um cara desses, o executivo toma conta do Banco Central. Na prática. Tem o presidente, fala-se que ele é independente, mas não vai ser. É a mesma coisa que aconteceu com o Departamento de Justiça e com o FBI. Eles não funcionam mais. Não são agências funcionais independentes de fiscalização, de nada. uhum, Será que o mercado financeiro não. E isso já estava no 2025. E isso uhum. é um risco real para maio, julho do ano que vem, Ana. Então, e você. Eu acho que eles estão na ilusão ainda que isso talvez possa não acontecer. Na verdade, com as pessoas que eu Racionalmente. converso, com as pessoas que eu converso, na verdade, elas nem estão olhando para isso, Gi. Ana, Elas dá nem um estão ano a olhando. partir de agora. Mas, pois é, mas elas nem estão olhando porque o dia a dia tá tão disfuncional e para quem é agente no mercado e tá tão imprevisível, tá tão difícil lidar com o dia a dia, imprevisibilidade, que eles não estão conseguindo visualizar o que ou fazer montar posições de investimento ou apostas financeiras para daqui a 6 meses. Ana do céu. Eles continuam repetir, mas continuam por um outro lado repetindo Never bet against America. Ah, é? Yes. Um jargão esse? Eles Oh, acham que é. yes. Eles são os fudêncios ainda. Eles ainda são os fudêncios na cabeça deles? Sim, eles continuam no Never bet against America porque o dólar continua sendo a moeda forte, não importa o que acontecer, vai continuar, porque é a reserva de valor de todos os países do mundo, inclusive da China. A China é uma das que tem a maior. Aliás, eu acho que a China está sendo bem boazinha, porque se a China quisesse, ela dava uma boa balanceada na economia americana através de câmbio. Mas ao contrário, o que que ela faz? Ela desvaloriza o próprio câmbio para os produtos delas continuarem baratos e acessíveis ao mundo inteiro, e ela continua sendo essa potência exportadora que ela é. Ah, mas voltando, o dólar ele é essa moeda de valor. Então, os Estados Unidos quebrar significa o mundo inteiro mudar. Ou o dólar deixar de ser referência, continua. Qual seria a próxima referência? O Bitcoin? Não, não se sabe ainda. Uma moeda descentralizada, não se sabe ainda se tem essa potência, esse valor. É uma promessa, mas ainda não é uma realidade. Então, no momento de crise, por mais absurdo que seja, que a crise está vinda na maior parte dos Estados Unidos,
o dólar continua sendo o refúgio da maioria dos investidores mundiais. Então, existe essa corrida nesses momentos de crise, inclusive agora, é contra-intuitivo, é totalmente contra-intuitivo. E que o dólar acaba se fortalecendo como moeda de reserva e moeda de valor. Os treasuries acabam se fortalecendo. Como que o Treasury se fortalece? Me explica. Se a proposta dele, inclusive em fevereiro de 2025, Steve Miller e o vice-presidente, J.D. Vance, endossaram publicamente um esboço de plano interno no Departamento de Tesouro americano de criar um dólar digital paralelo, lastreado principalmente em criptoativos, bitcoins, stablecoins privadas, com promessas de valor real imune ao endividamento socialista de Washington. É... Washington é socialista? Eu não sabia. Não, é uma ironia. Se os treasuries são a base de confiança do global no dólar, Ana, com o déficit fiscal explodindo, o risco de ruptura, de captura do Fed por Trump, Wall Street investidores estrangeiros exigindo juros mais altos, o que agrava o rombo. Me explica, eu não consigo entender. É que é contra-intuitivo mesmo. Então, tu tem um país que está gerando uma crise mundial, que é os Estados Unidos nesse momento. Vou botar de uma forma resumida, né? Não é, é multifatorial, gente. É muito difícil na economia, por ser uma ciência humana e depender de vários fatores, tu resumir numa coisa só. Mas ok. O maior agente friccionando, que está causando fricções no mercado agora é os Estados Unidos. Mesmo assim, o investidor estrangeiro e os outros países voltam para os Estados Unidos. Eles então e aproveitam ainda esse momento de que a taxa de juros está historicamente alta nos Estados Unidos para ter o título mais seguro do mundo, pagando mais. Então, o que que vale mais a pena? Vale mais a pena eu correr o risco do Camboja ou ter um treasury americano me pagando 4, 5% ao ano? O mercado financeiro enxerga, não, vou correr, vou comprar mais treasury. Ele comprando mais treasury, ele valoriza mais a treasury. Que a renda, É tem uma totalmente questão, contraintuitivo, é muito difícil. é totalmente contraintuitivo e tem uma coisa mais técnica sobre o funcionamento da renda fixa, que se depois tu quiser, não sei se vai querer manter. Mas a renda fixa, pensa num título pré-fixado, que vai te pagar 10% em 10 anos, tá? Aí existe a marcação a mercado, que é o quê? Diariamente, conforme o que está acontecendo no mercado, a taxa de juros futura ela é projetada para cima ou para baixo. Então, existe essa oscilação. Então, na verdade, a renda fixa não é fixa. Ela tem uma oscilação implícita que o investidor ignora, né? Porque se tu levar o título a vencimento, tu vai receber a taxa acordada dos 10% e ponto. Mas e se por acaso te der uma emergência e tu quiser resgatar ele no meio do caminho? Tu vai sofrer a marcação a mercado. Se tiver num momento como hoje, que o mercado está estressado e que a projeção de taxa futura é mais alta, isso significa que eu vou ter um juros mais alto para descontar no valor presente do meu título. Então, a taxa de juros é inversamente proporcional ao valor do título. Quanto menor a taxa de juros futura, maior o valor intrínseco do título. Quanto menor, e o contrário também acontece. Então, em momentos de guerra, pandemia, estresse financeiro, os juros futuros sobem, os valores dos títulos caem. Fica mais barato para o investidor comprar agora um título que Nesse vai momento, crise. neste momento de crise que vai me pagar uma taxa alta lá na frente. E ainda lastreado em moeda forte, que é o dólar. Então, por isso que em momentos de crise todo mundo corre para os Estados Unidos. Entendi.
É muito contraintuitivo É isso. muito contraintuitivo. E o ideal seria todo investidor entender o que é essa marcação a mercado. Porque daí, entendendo a marcação a mercado, ele entende os vários valores intrínsecos que estão que, que compõem o valor de determinado ativo, mesmo ele sendo uma renda fixa. Por isso que os treasuries se valorizam. Ontem saiu, cada dia é um dia, né? Ontem saiu que, por causa dessa pressão do Trump no Powell de baixar a taxa de juros, que o mercado está programando queda de juros para os Estados Unidos. O Paulo já falou que não, O que Powell por já falou que não, a mas imprevisibilidade. Ah, O Powell já falou que não, que ele vai se manter técnico, que ele vai seguir a questão da inflação. Aliás, hoje ia sair um dado sobre a inflação americana muito importante, que também ia dizer como que a taxa de juros futura ia se comportar. Então, o mercado ele funciona olhando para a taxa de juros futura. o que você está querendo me dizer, Ana? É que o Trump está certo se ele influenciar num banco central? Menos Não, técnico? não necessariamente. Ele pode não estar certo, mas se o mercado acertar a ação do Banco Central, o ganho dele é bom. No final das contas, as pessoas só querem ganhar dinheiro. A realidade é essa. Uhum. E quem tem mais certeza dos movimentos tem vantagem, obviamente, né? E aí, Exato. um outro ponto da nossa conversa que eu queria trazer, porque você começou mencionando a dívida interna gigante, o déficit enorme, né, interno dos Uhum. Estados Unidos, que é um problema muito mais para países em desenvolvimento como o Brasil do que aqui, não se fala muito sobre isso mesmo. Mas eu fui olhar no pacote fiscal do Trump, o Make America Prosperous Again. E E aí ele vai propor uma redução de alíquota do imposto corporativo de 21 para 15, beneficiando grandes empresas, também nenhuma novidade aqui, né? Muito parecido com o Não, primeiro. isso ele já tinha falado, ele fez o primeiro mandato, falou que ia fazer mais. Só A que elimina... ele não pode fazer isso agora. Para fazer isso agora, ele tem que criar esse ambiente que ele está criando de arrecadação via tariffs para poder cortar o imposto do empresário. e isso ele vai ter que fazer no final de 2025, que é Tem que quando conseguir, expira acho. o Tax Cuts and Jobs Act de 2017. Hum. Então, ele vai fazer isso, Ana, enquanto ele com a maioria que ele já tem. A não ser que politicamente ele tenha uma dissidência muito grande daqui até o final do ano de republicanos moderados às loucuras do Trump. Mas não dá para contar com isso. Então, pelo menos na insanidade dele politicamente, muito provavelmente isso pode acontecer. Então, a redução da alíquota do imposto corporativo, aí ele tem uma coisa bem populista aqui, que não faz muita diferença, que é a eliminação do imposto de gorjetas, que ele falou muito isso na campanha, com impacto bem limitado sobre os trabalhadores, aí deduções fiscais para empréstimos e automóveis fabricados nos Estados Unidos, que são setores muito específicos, e a extensão de dedução de investimentos empresariais, como depreciação acelerada e gasto com pesquisa e desenvolvimento. O custo desse pacote é 4,5 trilhões ao longo de 10 anos, com cortes em projetos sociais, como o Medicaid, para compensar esse déficit. Isso beneficiaria 0,1% dos mais ricos, que receberiam 23,5% dos benefícios dos cortes fiscais, e 0,5% dos mais ricos teriam redução significativa de obrigações fiscais, enquanto a maioria dos contribuintes de renda média e baixa veria benefícios mínimos ou até aumento de impostos. Isso, Só mais um, a redução das alíquotas do imposto corporativo para 15% beneficiaria principalmente grandes empresas com impacto limitado na criação de empregos ou aumento salarial
para os trabalhadores. Isso implicaria, desculpa, Ana, mais duas coisinhas. O aumento do déficit federal de 5,8 trilhões na próxima década, aumentando essa dívida, e possível cortes em programas sociais essenciais, o que vai impactar ainda mais as populações mais vulneráveis. É, é absurdo e tem dois pontos que eu queria falar aqui, então. Ah, por que que eles ficam tão, os americanos ficam tão tranquilos em relação ao déficit fiscal? Porque eles têm a máquina de imprimir dinheiro. Uhum. Então, assim, é o único país do mundo, porque o Brasil, se entrar em dívida muito grande, ele vai ter que pedir ajuda para vai ter que pedir empréstimo para o FMI e esse empréstimo ele é determinado em dólar. Ana, uma metáfora. É como se numa corrida de 100 metros, os Estados Unidos eles sempre saem 40 metros na frente. Então, para alguma coisa dar errada, Tem que ter uma eles têm, mudança estrutural muito grande. eles têm que ficar tetraplégico no meio do caminho. É tipo Porque isso. tem uma vantagem por causa do dólar, que é o lastro, que é a mulher financeira, que líder não é isso, né? É isso. Então, qualquer país do mundo que tiver um problema financeiro nas suas contas públicas, ele vai pedir empréstimo e vai estar lastreado, e esse empréstimo vai estar indexado ao dólar. Não é lastreado, indexado ao dólar. Os Estados Unidos, se tem mais dívida que ele faz, ele só imprime. Ele tem a máquina de imprimir dinheiro, então por isso que ele sai na frente. É mais Né? fácil do que a China, né? Que pode também ter os seus instrumentos de desvalorização, mas o deles é bem mais simples e Bem mais forte. simples. O que a China está fazendo já há décadas e que teve um movimento muito forte agora, com essa guerra tarifária, é o quê? Comprar ouro. O ouro subiu, né? Tá. O ouro subiu muito, então a China, além de ter uma reserva em dólar muito grande, que ela usa para depreciar sua própria moeda, para melhorar as exportações dela, não perder market share, ela ainda tem uma reserva em ouro muito grande. Então, a maior parte do ouro do mundo tá com eles, e por isso que o ouro só vem subindo e batendo recordes. Porque se por acaso aconteceu o Armagedon, que seria o dólar deixar de ser a moeda reserva do mundo, quem tiver o ouro sai na frente. E além deles comprarem ouro, eles acharam uma grande mina de ouro. Eu tô ficando louca. Não foi? Há um tempo atrás? Na China? Gigante. Não lembro, Gi, mas pode ser. Eu sei que a Austrália, eu vi ontem que a Austrália tá vendendo ouro como ela nunca vendeu nos últimos 30 anos, porque a Austrália tem uma das maiores reservas subterrâneas de ouro do mundo. E ela está vendendo principalmente para a China. Chegou no pico dos últimos 30 anos. Os É. trabalhadores das minas estão felizes da vida, porque eles nunca ganharam tanto dinheiro na Austrália, vendendo ouro. Ó, quer ver? Eu tô pesquisando aqui. Só que o ouro é limitado, por isso que ele também se valoriza tanto, porque chega uma hora que vai acabar. Então, ó, a China anunciou a descoberta de uma enorme reserva de ouro que pode ser a maior do mundo, com cerca de 1.000 toneladas Uau! e valor estimado em 83 bilhões de reais. A mina foi encontrada no final de 2024, está localizada na província de Hunan, no centro da China. Uau! É, eu lembro que eu tinha lido alguma coisa assim. Ah, eu vou fazer um sorrisinho de fogo no parquinho. Eu tô gostando desse fogo no parquinho. Porque o Trump gosta de dizer que ele não precisa do mundo, o mundo que precisa dele, mas na verdade ele parece estar desesperado, porque ele sabe que a China está muito potente. E a China deu um truco nele que eu achei demais, né? Porque ele foi naquelas tarifas lá em cima, 145, não sei o que lá, e ele voltou com relação nos eletrônicos, nos iPhones, e Ai, aí, isso para mim é completamente nonsense. Daí se a maior guerra é pela tecnologia, pelos semicondutores, daí ele tirou a tarifa dos semicondutores. Faz mas sentido? não faz nenhum sentido, mas ele sentiu a pressão interna, foi lá, tirou, e aí a pressão que ele começou a sentir de todos os outros setores, né, foi o que deve ter deixado ele maluco, né, porque, você deu para ele, não deu para mim, aí vira uma zona,
Mas aí eu achei muito legal, porque a China foi lá e falou: então, eu tenho. Aí, com aquelas terras raras lá, você viu? Ele Aham. Da tirou. questão da Ucrânia, Ela tem um minério que ela exporta para os Estados Unidos, que os Estados Unidos não tem, que é fundamental. Aí eu não vou para lembrar se fabricação de chips. e mais isso, de a tela do celular, motores, pelo que eu entendi, é a injeção eletrônica de é, desde aparatos militares até Ah, é. drones, Até para solar. armas E parece também. os Estados Unidos não tem uma reserva, porque não estava esperando Não. isso. Então, assim, eu achei que foi um truco, assim, de um jeito. O Trump se acha tão esperto, mas é tão fácil fazer ele pôr os É, pés pelas mãos. e por isso, e daí a gente envolve nisso a guerra da Ucrânia, né? Qual o interesse dele Cara, dessas terras raras que tem esses minerais para ele poder ter autonomia e não depender da China. Só que parece, eu não tenho certeza, mas parece que a China tem um elemento químico diferente que é complementar aos que tem na Ucrânia. Então, um depende do outro uhum. para E é uma formar o composto químico ideal para fazer para produzir todos esses instrumentos. E esse é um outro lugar que ele é muito limitado, né? Desde entender as cadeias de produção integradas até já quanto esse comércio global é interligado para as coisas funcionarem, né? Que as coisas não funcionam mais isoladamente como ele quer que elas funcionem. Não, e é isso que eu não entendo. O mundo já é globalizado e para mim não tem volta, não tem como voltar atrás, não tem como tu querer trazer a produção para dentro de casa e ficar toda dentro de casa sem Uhum. negociar com os outros países, porque cada país tem uma força. Por exemplo, a do Brasil é o agro, a nossa é o agro. A gente tem como competir com tecnologia com a China ou com a Europa? Não, a gente não tem. A gente está atrasado milhões de anos. A gente tem uma que outra na indústria, mas não é relevante. Agora, ninguém também consegue competir com o Brasil no setor agro. A gente está muito à frente em tecnologia agro, em E produção. você acha que a gente vai se dar bem se a gente souber negociar, principalmente com a China e tudo, e aproveitar esse vácuo? Principalmente porque ele, como ele tem essa mentalidade de os mais fortes, ele se vê como se a gente tivesse voltado para as áreas de influência do século pós-guerra, né? Ele se vê na mesma tábua de negociação ali da Rússia e da China só, é a lógica dos mais, né, dos mais fortes. E ele é sul global, ele não tá nem aí. Só o Panamá ali que ele está enchendo um pouco. Mas você acha que nesse contexto, Mas o Panamá é uma briga indireta com a China também, ele está preocupado com a influência, pelo transporte, pela logística global, né? mas a China é o interlocutor dele, né? Principal. Aí ele Aham. ataca a China através do Panamá. Mas assim, o Brasil, a Ah, América do eu Sul, acho que a gente, na verdade, eu acho que a gente está. O Brasil está no melhor lugar possível neste momento histórico. tá à margem. Ele está à margem, né? Porque o Brasil, ele só está mandando avião de deportados para cá. De resto, De ficamos ali. resto, a gente ficou na tarifa básica de 10%, que para o Brasil não faz grande diferença. Com isso, ele construiu como ele taxou muito outros países que seriam competidores do Brasil, a gente ficou em vantagem, então a gente pode pegar esse vácuo e melhorar as nossas exportações. Então, ok, se os Estados Unidos quer taxar o Brasil, tem problema. O aço brasileiro, tem problema. A China compra. Soja, né? Também, se eu não me engano. Soja, a China compra, outros países vão comprar. Então, para o Brasil pode ser muito positivo essa Diversificação briga de deles. exportação. Ah. E, e a gente está, então, no melhor lugar do mundo neste momento, tanto economicamente, nessa guerra tarifária, nessa guerra fria tarifária, quanto numa possível guerra geopolítica, Terceira Guerra Mundial. Porque além de a Não. gente estar longe dos Geograficamente, geograficamente dos pontos,
Ninguém quer atacar o Brasil. O Brasil fornece comida para o mundo inteiro. A gente não compra briga com ninguém também. Nós não somos um país, a gente é um país historicamente neutro. Então, neste momento do mundo, eu acho que a gente está. Neutro com Lula, né? Porque se não tivesse um Milei agora, talvez entornasse o caldo. Um Bolsonaro agora, que aí se alinharia de uma maneira ideológica, sabe lá o que ele ia trazer. Então está sendo até bom ter o Lula também, Está sendo né? até bom ter o Lula. Outra coisa também incongruente do Trump, ele é alinhado com o Bolsonaro, mas ele não briga com o Lula. É porque ele não tá dando. Ele não tá nem aí Ele pra não tá nem, gente. ele não tá dando conta do. É tipo, o Brasil é meu amigo, deixa o Brasil lá. Porque a Ele nossa gosta de balança puxar saco. O Lula não é puxar saco. Por isso que ele tá dando luz pro Milei, porque o Milei é puxar saco. Então foi é puxa lá. saco. O Elon Musk veio para Argentina. Aí é outro relacionamento. Como o Lula não é alinhado com ele, a gente está passando despercebido politicamente também. Politicamente também, porque e essa outra incongruência dele, porque se ele quer falar sobre reciprocidade, não, o Brasil, os Estados Unidos é o segundo maior comprador do Brasil. O primeiro é a Poderia dar China, um truco, né? poderia dar um truco e a balança é avitária para o Brasil, é deficitária para os Estados Unidos. Mas não, daí ele vai lá e põe uma tarifa absurda contra a Camboja, coitadinho do Camboja, contra o Vietnã. A Aumenta o Nike, valor da a Nike, do Nike Adidas, das. é, então, voltando àquilo que tu falou eu acho que o empresariado, talvez em portas fechadas, botou pressão da questão dos semicondutores, botou pressão nele, dizendo assim: pô, cara, não faz isso. Tipo, libera pelo menos as tarifas sobre os semicondutores, porque senão a gente não vai conseguir produzir nem dentro de casa, porque eu dependo dessa matéria-prima deles. Uhum. Né? Existe um monopólio de produção de semicondutores no mundo, por mais que e está fora dos Estados Unidos. Então, talvez o empresariado botou pressão nele. E eu acho que ele não está nem aí para o povo americano, o Trump, mas ele respeita o empresariado que vai dar dinheiro para a campanha dele. Sem dúvida. E aí, Ana, eu olhei também aquele que você mandou para mim, do Thales Mailon da XP, né? Fazendo um balanço dos 100 dias do governo Trump. E uma das coisas que ele falou também da imigração, que eu achei interessante, né? Que a entrada de imigrantes pela fronteira sul foi praticamente zerada, mas isso tem, no aspecto econômico, reduz a mão de obra e desacelera a geração de empregos. No campo fiscal, é, ele não falou isso, mas é, existe um. Eu complementei aqui, porque assim, o imigrante legal, tem gente que acha que ele não contribui para o imposto de renda, mas ele contribui. Ele Ele tem, contribui, ele paga ele imposto. contribui, então E não vai é ser. só sobre o consumo, né, que está incluído na nota. Não, ele paga como uma boa-fé quando ele está em processo de que ele quer realmente ficar aqui e ele está em processo de legalizar a situação dele. Ele paga mesmo. Hum. Então, eles vão deixar de ganhar isso, a falta da mão de obra. Para você ter uma ideia, o DeSantis aqui na Flórida, onde eu moro, teve a brilhante ideia, porque aqui a gente tem, primeiro, um mercado de turismo que gira a economia da Flórida, da Disney, Uhum. etc. E restaurantes, hotéis e tudo, que é tudo esse tipo de mão de obra, a limpeza e construção aqui, o mercado imobiliário é muito forte, tudo depende desses imigrantes, né, Ana? E o DeSantis teve a brilhante, e como é um dos lugares que faz aqueles acordos com o ICE de deportação, a defasagem já está sendo sentida. E o DeSantis teve a brilhante ideia de flexibilizar trabalho infantil, O quê? porque ele já está sentindo a falta de mão de obra, isso vai De acabar. obra. Ele faz essas coisas meio desesperadas, Mas o que atabalhoadas. que seria trabalho infantil, tipo 15, 16 Diminuiu a anos? idade, eu não lembro agora a idade certa, mas ele diminuiu a idade e ele fez uns absurdos diminuiu o espaço de. Porque quando você tem menor idade, você tem um espaço por lei de parar.
a não ser o número de horas diminuiu e diminuiu o horário de lanche. Ou, Olha tipo, que ou seja, trabalha, flexibilizou o trabalho infantil para que eles trabalhem mais horas, trabalhe entendeu? mais horas e menos tempo de Na descanso. escola. E menos tempo estudando. Que a gente está falando Aham, de trabalho infantil, é né? verdade. De crianças que ainda estão no middle e no high school. Isso é um retrocesso que não, é um retrocesso de lei que eu não sei nem o que te dizer. Então, foi isso que ele fez. E é isso que vai acontecer em uma escala gigantesca nos Estados Unidos, né? Principalmente na agricultura, que a agricultura eles estão Sim, tão a agricultura, desesperados, o próprio chão de fábrica, mesmo que essa medida do Trump vise, vamos nacionalizar a produção, eles não têm mão de obra, porque a maioria da população americana é imigrante, certo? Legalizado ou não. né? Já tá, Legalizado. já Então tá cerca digamos de o que eles, metade. então digamos o que de 300 milhões de habitantes que eles têm e que estão concentrados em pequenas cidades, né? E Se tu ele está pega te falando Se que tu, se tu pega o miolo dos Estados Unidos, a população americana não daria conta da produção americana. Mesmo que todos estivessem trabalhando em pleno emprego e ninguém tivesse doente, ninguém tivesse recebendo. Como é que é aquele afastamento por doença do governo. Mesmo que todos estivessem saudáveis trabalhando, não daria conta da produção americana. olha o que ele fez. Bom, mesmo que ele venha baixar as tarifas contra a China, em algum momento no futuro próximo, já está dado o impacto disso. Então, eu acho que a movimentação nos portos dos Estados Unidos de importações, o Porto de Los Angeles, outros, já diminuiu cerca de 40% ano. E ele está com uma crise com os. Olha isso, porque ele fez uma lei. E o turismo também, né? O turismo está caindo, mas o turismo ele ainda já detectaram a queda de turista, mas em números vai vir bem rápido. Ainda não veio, mas vai vir bem rápido. A entrada de turistas já, principalmente os canadenses, deu 70%. A União Ah, Europeia, a Alemanha, 30% menos. Os únicos cabeça de ovo que não pararam de vir para cá foram os brasileiros. Diminuiu, mas ainda é positivo. A União Europeia já tomou uma postura de tipo, veja bem se você quer ir para os Estados Unidos, pense duas Tá, vezes. Né, tá. o Canadá diminuiu e quem está perdendo muito é a Califórnia, tanto que o governador da Califórnia está fazendo propaganda agora, tipo, Vem para cá. venha para cá, você É. será bem recebido. E, Ana, eu estava falando do Porto, né? Porque Desculpa. ele fez uma lei na segunda que eu falei, eu não fiz a ligação das duas coisas. Mas agora eu acho que eu fiz, porque na segunda-feira ele fez três ordens executivas, duas áreas de imigração e atacava os estados mais progressistas, atentava contra o federalismo. Mas a terceira, eu achei ela tão bizarra, eu não entendi direito. Motoristas de caminhão nos Estados Unidos têm que falar e ler inglês com proficiência. E aí, os órgãos de trânsito vão caçar o direito profissional ou o driver's license deles. Aí eu não entendi direito. Aí depois eu fiz Falei, nossa, mas por que ele está falando de uma categoria tão específica? Política. Aham. Aí eu entendi quando. Eu não sei se eu fiz a relação correta, mas se o Porto está diminuindo tanto, e eles talvez sejam importantes nessas viagens, as pessoas vão demitir. Quem eles vão demitir? Quem não fala inglês. E aí Não isso é faz. documentado e indocumentado, Ana. Então aqui a gente está falando do cara que ainda está legalizando, mas a gente está falando do cara que já legalizou, que mora aqui e que dirige caminhão, mas ele não tem inglês fluente. Uhum. Eu não sei, talvez seja uma relação, não sei, porque eu achei tão específico isso que ele falou na segunda-feira. Pode ser uma relação direta de oferta e demanda, e que ele usa como retórica anti-imigração, Sim, né? E sobre o outro ponto que tu falou, que a penúltima pergunta,
Outra coisa interessante que eu gosto também de explicar para as pessoas é que todo mundo, a princípio, é contra impostos. Aí eu digo assim, tá, vamos pensar. O imposto não vai cair sobre a pessoa física diretamente, ela vai cair sobre a empresa. Então, o efeito inicial é: se uma empresa grande passa a pagar menos imposto, o que que ela tem? Maior lucro. Se ela tem maior lucro, tu acha que ela vai criar mais emprego se ela já está em produção plena? Reembolsar. Ela vai reembolsar o lucro. Quem é que vai sair ganhando com isso? O acionista. Por isso que no primeiro mandato dele, quando teve queda de imposto, as ações americanas explodiram. Então, quem ganha com isso? O acionista e o mercado financeiro. Pode ser que no longo prazo isso se reverta em maior investimento, no maior investimento no sentido de, então vou aumentar minha fábrica e daí automaticamente, se eu vou aumentar minha fábrica, minha produção, eu vou criar mais emprego. Pode ser. Só que para isso acontecer, precisa também ter demanda de mercado, né? Então, Exatamente. racionalidade do, do votante, Sim. da pessoa Entender, física votante e do mercado nessa análise. entender que na arrecadação não é essa relação direta, né? E outra, quanto menos você arrecada, menos você investe numa escola pública de qualidade. Agora, para esses mais ricos, Menos você dinheiro você tem, menos você para dinheiro você saúde, tem para para a educação. saúde, exatamente, exatamente. E, e para esses que ele está beneficiando, que é o 0,1 ou 5% mais ricos, com esse pacote fiscal que ele está propondo, eles têm escola privada. Não vai fazer diferença para eles. Então, Não faz diferença. é Isso é a aumentar o lucro. receita para aumento da discrepância social, onde o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. É. Não faz uma economia vibrante, não combina Não. com a economia vibrante. E outra coisa que eu queria falar aqui, Ana, antes de o Doge, né? Porque o Tá. Doge é outro ponto bem. Você falou de arrecadação e eu não quero perder esse link, porque ele entrou, o Elon Musk, eu estava com os números aqui, mas ele entrou com a promessa de 2 tri, de fraud and abuse. Vou acabar com fraud and abuse. Ele só fala isso e prometendo cortar 2 trilhões em 10 anos. Então, esse enxugamento também é uma coisa que tem muita popularidade no povo americano. Bom, o que ele conseguiu fazer nesses 130 dias que ele é consultor Fraude and abuse das pessoas que mais cometeram fraude. é Desculpa rir, mas sabe como é que o Musk ganha dinheiro? com o governo, né? Com empréstimo. Com empréstimo. Os Com o bancos governo. financiam o Musk, porque ele é como se ele lá nos Estados Unidos é muito comum usar as ações como garantia de empréstimo bancário. Aqui no Brasil isso não é tão comum. Então ele diz: ó, eu sou dono da Tesla, eu tenho tantas shares em ação, quanto que vocês me dão por isso? Aí vai, não pelo valor real da ação, mas pelo valuation da empresa, que às vezes pode estar superestimado. E com isso ele pega ali empréstimos de 300 milhões, de 1 bilhão. Então ele é bilionário de forma virtual, porque em cash mesmo ele não tem nada, ele tem uma dívida gigantesca. Trump, né? O Trump, lá naquele processo de Nova York, ele até tinha fraude, ele colocava a metragem, que ele é do mais do mercado imobiliário, maior do que era de fato, mas ele usava esse capital dele inflado para conseguir empréstimos melhores aos juros menores, que é o que o Elon Musk faz também, né, Que Ana? é o E que o o Elon, Elon Musk passou. além disso, é mais grave, porque ele também ganha muito dinheiro com os acordos que ele tem com o governo americano. Sim, a Starlink, mais na parte da Starlink, né, acho que a Neuralink não sei se tem um contrato com o governo americano, mas sim. E ele tem praticamente monopólio de satélites no mundo, né? Então Ele tem isenções fiscais por causa desses acordos com os governos. é, Então, tem tem o que muitos eu, problemas aí.
Os problemas, o que eu vejo assim mais direto é que os Estados Unidos como um todo está perpetuando a desigualdade social. Exatamente. E nesse contexto de perpetuar o Doge, ele veio, ele acabou com o governo federal de uma maneira até ilegal, porque algumas agências não podem deixar de existir. Como ele não pode fazer isso sem o legislativo, ele foi lá e tirou, demitiu 90% e deixou só 10%, que é na prática deixar de existir. Uma dessas agências foi o IRS, a arrecadação de imposto de renda. A arrecadação de imposto de renda, especificamente, E esses cortes de gastos, que eles estão justificando como corte de gastos, é o quê? É da 0,0 alguma deficiência. coisa Então, primeiro que ele falou que era 2 trilhões, e o que ele conseguiu fazer até agora, e ele precisa sair, porque o contrato dele é de 130 dias, aí ele decide. Ou ele vira um ministro e passa pelo escrutínio do Senado e abre a mão das empresas dele, ou ele efetivamente sai, porque ele está como um tipo de consultor, por lei. Uhum. Mas, assim, dos 2 trilhões que ele prometeu, foram 100 mil só que ele cortou. E ele precisa ir Não é, embora agora. não é nada para o Não é, orçamento americano. não é nada, cheio de erros grotescos, contestados por uma auditoria muito simples de mídia não especializada, tipo o New York Times, né? E para mim o paradoxo maior é que os profissionais que ele demitiu são os especialistas no IRS, são os que fazem auditoria dos mais ricos, vamos dizer assim, né? Que são os mais difíceis de se fazer a auditoria do imposto de renda. Demanda mais Uhum. tempo, demora especializações, né? Tem mais Se eles complexidade. você fica fiscalizando só os mais fáceis, porque a sua capacidade fiscalizatória é menor. E aí você diminui a arrecadação do Estado, que vai aumentar o déficit, porque não entra dinheiro. Então, o que ele fez de fato, Ana, de cortar o fraud and abuse? Zero. E ele podia Zero. muito, Ana, porque assim, pensa friamente. Se ele é o fudêncio da inteligência artificial, o Estado carece muito de melhorar seus processos. Mas o Uhum. cara conseguiu só fazer merda. Ele conseguiu, que gênio! Porque ele podia até automatizar. Se ele não tivesse entrado nessa ideologia insana e fosse sério, Ana, concorda? Que seria muito bem-vindo. Pois é, só que outra coisa que também as pessoas têm que entender, elas colocam o Musk como gênio, mas existem vários tipos de gênio. Ele pode ser um gênio no sentido de ter ideias futuristas, de criar satélites, carros autônomos, essas coisas. Isso não quer dizer que ele é um bom administrador, muito menos administrador público, porque ele não fica nas empresas dele, certo? Não, a capacidade mais básica quando você entra num lugar é entender o problema. Entendeu o problema. Então ele pode ser um gênio em várias coisas, mas ele não é um gênio administrativo. Ele não entendeu nem o problema. Ele entrou com uma ideologia, com uma ideia pré-concebida, brigou com fantasmas e não entregou nada. E piorou a situação ainda agora, porque você tem um desmonte do Estado num nível que vai E gerar um gasto litigioso enorme para as pessoas, para o Estado, para restabelecer a contratação de pessoas que ele mandou embora de uma maneira totalmente atabalhoada, sem olhar o desempenho real dessas pessoas, né? Uhum. Para você reconstruir isso, o custo disso, Ana, é anos e É, dinheiro. anos de dinheiro. Essas pessoas já estão entrando com ações contra o Estado americano. Enquanto isso, aquele prédio enorme vai ficar em depreciação. Mesmo que coloquem pessoas de volta para trabalhar lá, vai ter que provavelmente atualizar maquinário, tudo. Então, é custo em todos os sentidos. Não foi, não é não foi eficiente, foi só uma ação impulsiva de curto prazo, talvez Uhum. ligada pelo ego de olha onde eu cheguei, Aham, olha onde eu exatamente. cheguei, eu estou ajudando o governo americano. Uhum. Ah, é muita É, coisa. Agora, para ser justa, sobre os agentes de olha, mercado, que a uhum. gente viu que eles foram falhos em leitura racional em diversos momentos.
Mas eles chegaram a dar um chega, um basta nessas irracionalidades do Trump, que foi agora em abril, quando começou a escalada da briga, quando teve o Liberation Day e teve a escalada das brigas tarifárias, que daí o mercado financeiro derreteu, caiu mais de 10% em 2 dias, como quem diz, ó, chega, tu tá indo longe demais, né? Só que como tem também aquela crença Never Bet Against America, já recuperou, já Qual que é? normalizou. Fala de novo a crença? Never, Never bet against America. bet against America. É, já Esse é um jargão recuperou. do mercado financeiro, Ana? Esse é um jargão bem falado do mercado financeiro. Porque é o primeiro país, ele se recupera muito rápido de tudo. Uhum, Porque tem essa contra-intuição de que mesmo quando tá ruim, todo mundo volta a investir nos Estados Unidos. Então deram um uhum. susto ali, né, em meados de abril, que caiu foi uma queda expressiva, foi comparada com uma das 4 maiores quedas da Bolsa Americana desde a Grande Depressão, desde 1929. Então, teve evento ali em 87, a bolha de 2001, a crise financeira de 2008, a pandemia e o Liberation Day. Ficou marcado para a história. É irônico, né? Porque ele estava na presidência na Covid, mas quem pegou os efeitos todos na economia foi o Biden. E por Foi o isso que o Biden Biden. prejudicou tanto politicamente, porque toda aquela crise do supply chain, o aumento da inflação, que foi o maior nos últimos 40 anos, o Biden teve que lidar com tudo isso. Aí, quando o Biden conseguiu começar a melhorar e o Fed começou a baixar os juros, foi quando o Trump estava em campanha, não foi barrado pelo judiciário e entrou. O E que agora, isso é, que isso é outra coisa que me faz ficar perplexa. Como é que um dos países que se diz mais corretos e menos corruptos do mundo aceita uma pessoa que foi condenada como presidente? é, aí, Eu sei, aí, eu sei que é outra seara, mas isso me deixa perplexa. aí eu posso ficar mais de uma hora falando para você, porque não, uma outra conversa vai ser um prazer. Com vinho, final da tarde, vai ser um prazer. Um, Como é que tá teu vinho aí, Gi? tá bom, tem assuntos que só com vinho mesmo. Esse é o meu vício. Seu cigarro, O meu esse é o. cigarro, tô tentando fumar aqui escondida. Não Não, sei, pode não fumar, pode fumar. Às 4 da tarde, eu não aguento. É o meu limite, assim. Depois das 4, eu não aguento mais me segurar. então é isso. Vamos acreditar que o mercado financeiro talvez dê um freio de novo nessas loucuras se o Trump anexar o Banco Central americano ao governo, botar embaixo da asa do governo, porque daí seria muito iliberal para o mercado Uhum. engolir. Vamos ver se o mercado consegue dar um freio nisso também. Só que, por enquanto, eles não estão pensando muito nisso, não. Eles estão mais preocupados com a possível inflação da guerra tarifária e como que isso vai impactar as cadeias de produção. Esse mercado que gosta tanto da palavra liberalismo, né? Agora vamos ver como é que eles vão lidar com o país mais iliberal do mundo, talvez? E Reclama liberal do mundo. tanto do protecionismo brasileiro, talvez o país mais protecionista do mundo, é o que a gente está falando aqui, né? Que era o Brasil, a Índia. Com essas tarifas, eu acho que ele vai ser o primeiro agora, né? O mais protecionista, que o mercado reclama tanto disso. Olha que irônico, que é o Krugman, que eu gosto muito de ler, o Krugman, eu tenho dificuldade de ler economia, mas eu acho ele bem. Ele usa muito a política, como a Eurásia, então é um dos que eu gosto de ler. Mas eu acho legal como eles estão chamando de recessão induzida por Trump, né? Mas é bem isso. O mercado está com medo de uma recessão. E aí ele colocou algumas coisas aqui.
porque a inflação alta, eles estão no momento agora de estagflação. Mas se tem inflação alta e taxa de juros alta, porque taxa de juros alta é restritivo para a economia, que tem recessão. 40%, de 40% a 60% de chance de recessão, dependendo de quem você olha, né? Acho que o Goldman Sachs que deu 60%, mas a maioria está dando em torno de 40%, se eu não me engano. Essas são as bets, mas essas bets são atualizadas diariamente, por isso que eu não me apego a elas, porque senão eu fico doida hoje. Como a minha análise política, diariamente. Mas o Krugman está apostando que as prateleiras vão esvaziar, independente de Uh, mudanças que ele faça na política, porque são coisas que já estão em curso, com essas tarifas que ele já aplicou sobre o mercado chinês. Então, ele acha que em 15 dias a gente vai ter algumas coisas bem atípicas para se Uau! analisar o Ele, consumidor aqui. ele tá bem pessimista, então. Ele está. A inflação está em alta, a contratação está em queda e o PIB está tecnicamente encolhendo, né? Então, para ele, o impacto das tarifas já começou. A inflação de março foi 2,6, mas dados mais recentes apontam uma disparada de 3,6 no primeiro trimestre, uma alta expressiva frente aos 2,4 anteriores. O BEA, Escritório de Análise Econômica, confirmou o PIB real caiu 0,3% no primeiro trimestre em 2025, né? Segundo o Fed de Atlanta, eu não sei o que é isso, Ana, Fed de Atlanta? É que o Banco Central aí tem várias branches, digamos Meu assim. Deus. Então, assim, tem o principal, que é liderado pelo Powell, mas várias cidades também têm os seus porta-vozes. Então, Tá. várias. Dia. Uhum. Não é só uma única pessoa, não é centralizado, é bem descentralizado o Banco Nossa, Central aí. isso é muito legal para mim, porque os estados também são assim. O Supremo Tribunal, que no Brasil só tem o federal, aqui tem um por estado. E os estados são bicamerais também, como o governo Uhum. federal no Brasil. Então você tem vários Feds, interessante. Tem vários FEDs, e quando tem a reunião, todos eles se reúnem e o porta-voz oficial final seria, hoje é representado pelo Powell. Entendi. Mas vários podem se manifestar ao longo do tempo. Tá. E, E e- aí, e podem, ah, podem ter opiniões diferentes, inclusive. meu Deus. Aham. Então, tu tem o de Atlanta pode falar uma coisa, o de Chicago pode falar outra, Então é entendeu? frágil eu citar o Fed de Atlanta, você acha? E não Não, o Paulo. Porque a o- análise que eu coloquei aqui, acho que o Krugman citou. Esse é o é Krugman citando. é uma opinião, mas não quer dizer que a opinião dele não é a mais forte no final das contas. Agora, eu só teria que pesquisar se ele tá mais no estilo Powell ou contra Powell. Deixa eu jogar um Google aqui. Como é o nome dele? Só falou Fed, porque assim, ele falou do BEA, ele falou assim, ó, o escritório de análises econômicas confirma o PIB real caiu 0,3 no primeiro trimestre. Segundo o Fed de Atlanta, isso se deve a uma explosão nas importações, Ah, tá. especialmente e automóveis. O ouro a gente até já falou aqui, feita por empresas que correram para antecipar as tarifas de Trump. Se não fosse essas importações antecipadas, o PIB teria ficado levemente positivo. Isso é uma evidência direta de que as políticas tarifárias de Trump estão deprimindo o crescimento econômico. Não, o dado é dado. Dado, eles não divergem na avaliação. É. Agora, a opinião sobre a avaliação é que pode ser divergente. Sim, o Federal Reserve de Atlanta, liderado por Rafael Bostic, está em geral alinhado com Jerome Powell no que diz respeito à direção da política monetária nos Estados Unidos, embora existam algumas diferenças quanto ao ritmo e intensidade das cortes nas taxas dos cortes nas taxas de juros.
O do Powell é mais cautela e gradualismo. Ele enfatiza que, embora a inflação esteja se aproximando da meta, ainda há incertezas que justificam uma postura prudente. O Fed é composto por 12 bancos regionais distribuídos pelos Estados Unidos, cada um atua como um Fed distrital, com autonomia relativa para analisar e reagir a condições econômicas da sua região. Nossa, que loucura isso. É uma Mas não é, loucura. mas não é tanta loucura se a gente analisar o poder econômico dos Estados Unidos, né? Eu estava olhando que a É, Califórnia, E se tu, olh- e se tu olhar que cada região precisa de uma política econômica talvez distinta, não sim, a geral. Califórnia, primeiro que eles têm essa independência toda, né, constitucional, Ana. Então, o impacto econômico é enorme, né? A Califórnia, eu não estou com o número aqui na cabeça, mas acho que ela é um dos, se ela fosse considerada um país, ela é um dos maiores países do mundo. E Quinto em PIB. Se então, isolar, se isolar a Califórnia, ela é o quinto maior país do mundo em PIB, nessa perspectiva faz em todo sentido. geração de riqueza. Ela tem uma política totalmente diferente, alinhada com o meio ambiente, etc, etc. Então, Cada banco regional tem seu próprio presidente, que pode ou não ter direito a voto no FONC, que é o Federal Open Market Committee. mas eles compõem um poder político de voto, ou será que eles têm discricionalidade? Eles podem agir com uma política econômica diferente no estado? Porque, de repente, agora a questão do baixar juros, a política monetária maior, Em cima, aí tem que ser, eu acho que aí é nível federal. mas eles têm alguma autonomia, o que é interessante. Né? Então, os estados que estão atrás, né? Porque eles vão ficar só com a política monetária federal. Ou vão ter que crescer economicamente a ponto de ter, o poder ter o seu próprio bank. Eles têm autonomia analítica e operacional, que é a coleta, análise de dados econômicos regionais, publicações próprias, né, como o Rafael Botic de Atlanta falou. Cada banco publica análise e relatórios como o Beige Book, que influenciam nas decisões da política monetária nacional. Eles têm poder de supervisão bancária local, então eles regulam e supervisionam os bancos na sua região, que essa é outra questão, muito diferente do Brasil. O Brasil vive um monopólio bancário, né? A gente tem o quê? Quatro grandes bancos, e os pequenininhos que têm mal se sobressaem e acabam tendo que ahn, seguir as regras dos grandes. Nos Estados Unidos, não, não tem concentração bancária, existe mais de 2.000 bancos. Uhum. Então, eu acho que é por isso que eles têm esses Federal Reserve regionais, para poder fazer supervisão bancária local. Tem uma demanda enorme, né? Tem uma demanda enorme. Eles regulam e supervisionam bancos membros em sua região, inclusive compliance com regras do Fed. Aí, o que nos interessa mais, que é a participação do FONC. O voto é rotativo nas decisões de juros. Apenas 5 dos 11 presidentes regionais votam por ano, além dos 7 membros fixos do Board of Governors. O presidente de Nova York sempre vota. Os demais se revezam em ciclos definidos. Mesmo sem voto, todos os presidentes participam das reuniões e têm voz na discussão. De Nova York deve ter um destaque porque é o. Ai, como chama lá? O mercado de ações é ali, né? O Wall Wall Street. Street, Wall Street, sei lá. Cada FED é uma entidade jurídica separada, com conselho regional de diretores, nomeada localmente por parte do Board of Governors, poder de definir salários, então salários regionais, né? Eles têm poder de definir salários, operações internas e estratégias administrativas. Gestão de instalações e contratação de pessoal. Isso é. Tá, não, isso é só autonomia administrativa, não é salários em geral. Uhum. Limites da autonomia. Eles têm limite na definição de juros, na compra e venda de títulos. Essa é decidida centralmente pelo FONC. E o Board of Governors aprova normas e regulações como exigência de capital e taxa de desconto.
Relatórios e decisões importantes, como as mudanças estruturais ou fusões, precisam da chancela do board em Washington. Os FEDs regionais funcionam como braço técnico operacional em certa autonomia regional, mas a estratégia macro de política monetária e decisões regulatórias nacionais são comandadas pelo FONC e Board of Governors. Então Ok, aprendi com você, Ana. Não sabia. Importante é para mim aprender isso, eu não muito sabia. diferente do Brasil, né? Onde a gente tem ali só 5 pessoas, um presidente, 5 pessoas votando, e era isso. PCE. Inflação do PCE em linha com o esperado. US Price Index saiu em 0%, o esperado era 0%. O US Core Price Index saiu em 0%, o esperado era 0,1%. O US Price Index saiu em 2,3%, o esperado era 2,2%. E o US Core PCE Price Index saiu em 2,6%, o esperado era 2,6%. Então, veio tudo conforme o esperado. O que caiu, acho, hoje, Ana, foi o GDP. O GDP é o PIB, não é? É o PIB, a É, expectativa de PIB. para a gente fechar, eu vou ler assim uma conclusãozinha e você fala se você concorda, tá? Então, assim, as consequências de tudo que a gente veio falando aqui, aumento do déficit federal da próxima década, exacerbando a dívida nacional, uma ordem de 5,8 trilhões aqui, possíveis cortes em programas sociais essenciais, que já está rolando, principalmente o Medicare, o Medicaid, aumento da desigualdade de renda, que é uma coisa que você falou, com os mais ricos acumulando riqueza, aumentando a desigualdade, que já era um problema antes do Trump entrar e vai se exacerbar, riscos de inflação e aumento da taxa de juros, prejudicando a economia geral. O Congresso está trabalhando em 4 de julho de 2025 para aprovar esse pacote. Pode ser que a gente tenha divisão lá interna no Partido Republicano, por conta dos mais moderados, os conservadores clássicos, em termos de cortes dessas propostas de programas sociais, mas a gente não sabe, essa é uma previsão política, né? Mas aqui a conclusão crítica que eu queria dividir com você é que a proposta de Trump representa uma continuidade de políticas que favorecem os mais ricos, sob a justificativa de estímulo econômico. No entanto, evidências sugerem que tais medidas aumentam a desigualdade e comprometem a sustentabilidade fiscal do país. Eu concordo plenamente. Não tem, não tem nem o que acrescentar. É isso. Infelizmente, os Estados Unidos está indo para o caminho de um país de terceiro mundo. E República das Bananas, que eles tanto Total. gostam de chamar os países em desenvolvimento. É, tá. Eles estão caminhando para isso. Eles não vão ser great again. Eles vão ser Worse than ever. worse than ever. Good. Good. Good term. I like it. GPD é Gross Domestic Product. É o PIB? É o PIB. As importações saltaram 41%, com empresas antecipando compras antes da entrada em vigor dessa. Olha que interessante, aumentou a- as importações, porque as empresas estão comprando antes que as tarifas entrem em rigor. Então, vai aumentar o estoque das empresas. Esse movimento retirou mais de 5 pontos do crescimento, o maior impacto negativo do comércio desde a Segunda Guerra. Nossa Senhora. O consumo das famílias ainda avançou 1,8%, mas em desaceleração frente ao trimestre anterior, que é no trimestre anterior foi de 4%. Então caiu mais que a metade o consumo das famílias. Investimentos privados surpreenderam positivamente. Viu como é contraintuitivo? Aumentou quase 10%, 9,8%, com destaque para o investimento empresarial. Estoques contribuíram com 2,3 pontos percentuais e o gasto do governo caiu 1,4%. E o PCE foi divulgado, né? Veio em linha com o esperado, está estável, ou seja, eles estão em estagflação, está estável.
E apesar do dado fraco e da pressão por corte de juros, o mercado ainda precifica a manutenção. A combinação de crescimento negativo com inflação resiliente reacende o debate sobre o risco de estagflação no início do segundo mandato de Trump. O FMI alertou para um novo grande teste da economia mundial, cortando sua projeção de crescimento global de 3,3 para 2,8. Entre as grandes economias, os Estados Unidos sofreram o maior rebaixamento individual, com a previsão de crescimento reduzida de 1,8 e risco de recessão estimado em quase 40%. A gente chegou a falar isso. E aí, os impactos globais do que os Estados Unidos estão fazendo, né? União Europeia e Alemanha rebaixaram previsões de crescimento devido à queda das exportações e à incerteza comercial. China, irônica e simbolicamente, assumiu a defesa da ordem multilateral, criada pelo próprio Estados Unidos, enquanto recusa retomar negociações sem a revogação de tarifas unilaterais. Tá uma zona isso, né? Um fala que ligou para o outro fala que não recebeu ligação nenhuma, ele e o Xi Jinping. As cadeias de suprimento global estão sendo interrompidas. Empresas como Procter Gamble e Colgate registraram queda nas vendas e alertam para o recuo de consumidores. O varejo e a manufatura dos Estados Unidos enfrentam escassez de suprimentos críticos, autopeças, brinquedos, eletrônicos, devido à dependência de importações chinesas. O setor de transportes marítimos, né, que aí eu já tinha citado, 30% dos envios cancelados entre China e Estados Unidos. Então, acho que essa condução errática, improvisada, que a gente vem conversando da política comercial americana, e uma performance mais populista do que estratégica econômica de longo prazo. O governo Trump insiste em um protecionismo de improviso. Eu falei disso também, né? Como ele age de forma o que vem da cabeça dele, vendendo um patriotismo econômico, mesmo com dados robustos, mostrando que os principais afetados são os próprios consumidores, produtores e o PIB dos Estados Unidos. O secretário aqui, o Bressent, tentou imprimir um tom de reconciliação nas negociações, mas os líderes internacionais estão céticos. O FMI, os líderes europeus apontam essa ambiguidade da política externa e isso está prejudicando as previsões econômicas nos planejamentos orçamentários nacionais. A China se aproveita desse vácuo de liderança para se posicionar, talvez como uma defensora da previsibilidade da diplomacia e das regras multilaterais. Não sei se isso vai acontecer, mas é uma inversão simbólica e perigosa da ordem liberal que os próprios americanos ajudaram a construir. Eu li isso só para a gente fechar um pouco e ver se você tem algum comentário, Ana, para a gente fechar. Ah, E total. isso que eu li é do Financial Times, achei interessante trazer. Eu achei interessante. Eu vou pegar essa última palavra, que é uma inversão perigosa. Por que perigosa? Por que Achei. perigosa da China? Porque se a China se tornar a maior potência mundial ou a representante da diplomacia e do livre comércio, por que isso é perigoso? Perigoso é ter uma pessoa que toma atitudes impulsivas para o seu bel prazer. Eu não vejo ele pensando no coletivo ou no povo americano ou no crescimento econômico americano. Eu só vejo ele tomando atitudes que ele acha certo para ele. É o que Ótimo. é o que a Michelle falou. Tá faltando adulto na sala. Ah, excelente, Ana. Brigadão. Imagina, Gi, obrigada a você. Daria um parte 1 e parte 2 até de tanto material bacana que tem, e a gente nem falou do escândalo das criptomoedas, que a gente fala em outro momento, se der. Mas super obrigado pela sua generosidade de dobrar o tempo comigo aqui. Imagina, um prazer. Espero poder ter contribuído.